Salve, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo aqui para a gente conversar sobre Malbec. Se você gosta de Malbec ou se você conhece algum amigo que diz que gosta da uva Malbec, na verdade essa pessoa não gosta de Malbec. Ela gosta de uma expressão da uva Malbec. Isso acontece com muitas outras variedades, porque a uva por si só, ela não explica as características do vinho. Ela depende do lugar de onde vem, ela depende das condições climáticas do ano, a safra, ela depende da filosofia do produtor, como é que ele decidiu trabalhar aquele vinho, especialmente no processo de vinificação, porque existe o processo de vitificação, que é o processo do plantio, e o processo de vinificação, que é aquele momento onde o vinho passa a ser produzido, por exemplo. Você traz o fruto e aí você começa a produzir o vinho. E nesse momento você tem filosofias, você tem modo de fazer aquele vinho. A Malbec, por exemplo, que é uma variedade tinta, ela pode produzir vinhos rosés, ela pode produzir vinhos tintos leves, ela pode produzir vinhos brancos. Basta que você prense aquele suco que não tem cor nenhum e retire a casca imediatamente. Existe vinho branco de Malbec, inclusive vendido no supermercado. O que eu quero falar com você nesse vídeo aqui é que tenha muita clareza na sua mente que quando você diz que gosta de uma variedade, na verdade você está dizendo que gosta de um estilo. Se eu pegar, por exemplo, a Chardonnay, que é uma variedade que no Novo Mundo, no que se convencionou chamar de Novo Mundo, mas principalmente um estilo americanizado, que vem para o mundo inteiro com uma fruta bastante madura, com álcool elevado, com acidez mais baixa, com bastante carvalho, uma nota mais amanteigada, com uma leve influência dos vinhos da Borgonha, que tem características muito diferentes dessa, mas, no geral, essa influência de um Chardonnay um pouco mais robusto ganha corpo no Novo Mundo e começa a ser produzido de uma maneira muito diferente, por exemplo, de um Chablis, que é uma região da Borgonha mais a norte, mais fria, que faz vinhos frescos, com acidez elevada, muitos deles de entrada não tem nem passagem por carvalho, então são chardonnays muito diferentes dos chardonnays, por exemplo, californianos, dos chardonnays mendocinos, por exemplo. Então, a mesma variedade produz vinhos bem diferentes. E variedades diferentes podem produzir vinhos muito parecidos. Portanto, quando você diz que gosta de uma variedade, é importante que você tenha em mente que você está dizendo, na verdade, que gosta de um estilo, de uma expressão daquela variedade, porque a mesma uva pode produzir vinhos muito diferentes e vai depender de uma infinidade de variáveis. É claro que a variedade vai guardar ali algumas características gerais, sim, é possível. Tem variedades que têm um DNA mais destacado e tem algumas outras variedades que são meio que com um papel em branco, que conseguem expressar de maneira mais pura e aberta o lugar, a região, a safra, a filosofia do produtor. E no caso da Malbec, eu escolhi aqui o Périx Cruz, eu fiz a avaliação dele para colocar lá no nosso guia de vinhos. Inclusive, se você não assinou ainda o guia de vinhos, estamos em período de lançamento dele no mês de abril agora. Se você quiser acessar todas as indicações que faço, eu recolho de 30 a 40 indicações ao longo do mês, as avaliações que faço criteriosas de visual, olfato e paladar, escrevo todas as características do vinho que eu vejo ali e eu coloco isso no PDF e dou acesso aos assinantes mensalmente. Se você quiser assinar esse guia de vinhos, o link está na bio. Lembrando que no mês de aniversário você vai pagar um preço promocional de R$ 29,90 por mês. Isso é mais barato do que um vinho reservado, por exemplo, que você gasta 40, 50 reais e na verdade você pode gastar vinhos muito mais caros do que isso. Você pode comprar um vinho de 100, 200, 500, R$ 1.000 e se decepcionar com ele. Então, para que isso não aconteça, eu recomendo que você assine o guia porque você vai receber as minhas indicações. Se você acredita no meu trabalho, nas críticas que faço, inclusive eu não tenho parceria com nenhuma vinícola, nenhum produtor de vinhos, as minhas críticas, as minhas ponderações são todas independentes. Se você quiser assinar esse guia para ter acesso a essas recomendações, o link está na legenda aí. Eu estou fiz a avaliação desse vinho, na verdade, o Périx Cruz Côte. Côte é um outro nome para a Malbec na região de Cahors, na França, que é o berço dessa variedade. E esse vinho chileno ele tem algumas características diferentes. Por exemplo, da média dos Malbec que chegam no Brasil, com bastante carvalho, com fruta muito madura, com baixa acidez, esse vinho já tem um pouco mais de equilíbrio. Já é um vinho mais interessante, o que é melhor ainda.
ele custa mais barato do que muitos Malbecs que custam o dobro, o triplo do preço. Por exemplo, Alma Negra, DV Catena, Louis de Bosque, esses vinhos muito famosos que não entregam nem metade da qualidade desse vinho aqui. Não estou dizendo que esse é um vinho valioso, um grande vinho, um vinho excelente, pelo contrário, é um vinho apenas razoável. Mas ele é razoável, eu dei 7,5 para ele, mas ele é um vinho que custa menos de R$100. Na promoção você pode comprar por 89, inclusive foi o preço que paguei nele. Então você vai ter acesso a um vinho, se você gosta desse estilo, um pouco melhor, digo muito melhor do que esses vinhos famosos aí, que custam 200, 300 reais, e vai ter um vinho muito mais equilibrado, que já tem uma nota de fruta com mais clareza, cereja, ameixa, um cedro, um carvalho bem colocado, sem um excesso de baunilha e notas muito adocicadas, um cedro, uma pimenta, uma especiaria. Na boca ele tem uma acidez, tem taninos redondos, então é um vinho mais equilibrado no cômputo geral. E é um tipo de Malbec um pouco diferente do que a maioria dos brasileiros costumam beber. Então eu recomendo que você prove esse vinho se você gosta dessa variedade. O que eu quero é que você saia desse vídeo aqui entendendo que se você gosta de uma variedade, entenda que ao dizer isso você pode cair no problema de encontrar um vinho daquela variedade que você disse que gosta tanto e ele te decepcionar. Por quê? Porque depende de região, de produtor, de safra, de método de vinificação, da filosofia de quem está fazendo aquilo ali, porque variedades são apenas uma variável. A uva é apenas uma variável do vinho. Existem várias outras que vão explicar a qualidade dessa bebida. Por isso que é tão importante você diversificar. Por isso que é tão importante você não ficar preso a gostar de uma variedade ou outra, porque vinho não é que nem signo no time de futebol, que você escolhe uma ali e fala, olha, eu sou Capricórnio e o meu signo é esse e nunca vai mudar. Não, você pode mudar, você pode deixar de ser torcedor do Palmeiras ou do Bahia quando o assunto é vinho, porque você não precisa ser um secto, ser um fiel de apenas uma marca, uma vinícola, uma variedade. Você pode diversificar, e a beleza do vinho, inclusive, é essa. Porque repare que o poder do enófilo é a capacidade que ele tem de, estando diante de momentos diferentes da sua vida, ele vai conseguir escolher vinhos diferentes que vão combinar com esses diferentes momentos. Se você bebe exatamente os mesmos vinhos para momentos diferentes, é como se você colocasse sempre as mesmas músicas. Num jantar romântico na praia, na piscina, num sushi, num sábado à tarde, num domingo, meio-dia. Ou seja, se você ouve só a mesma coisa, você no final das contas é um chato, que não está muito preocupado em diversificar no mundo da música, e isso se parece muito com o mundo do vinho também. Quanto mais você aprende a diversificar, mais você vai ter repertório amplo para escolher o vinho certo para o momento certo. E para te ajudar nisso, inclusive, o guia de vinhos vai ter um grande auxílio, porque você lá vai ter várias indicações, 400 que fiz até agora, e mais 30 a 40 ao longo do mês. E além disso, quando você assina nesse mês de aniversário, você vai ter acesso ao meu Close Friends, que é a lista de melhores amigos do Instagram, onde eu vou poder postar semanalmente quando eu estiver fazendo a avaliação ali. Eu já vou descrever o vinho e vou colocar nesse Close Friends as primeiras recomendações que faço. Portanto, semanalmente você também vai ter acesso a indicações de um profissional, de um enófilo que trabalha dedicado a degustar vinhos, que não tem relação alguma com a indústria dessa bebida. Então, se você quiser essas indicações, eu volto a recomendar que você assine o Guia de Vinhos. Sai desse vídeo entendendo que quanto mais você diversifica, quanto mais você perde as suas convicções para essa coisa de, olha, eu gosto dessa variedade, eu gosto desse país, eu gosto desse vinho, mas você vai conseguir ampliar o seu repertório, beber coisas diferentes para saber que a mesma variedade pode produzir vinhos completamente diferentes. E variedades diferentes podem produzir vinhos muito parecidos. É por isso, por exemplo, que a uva Primitivo faz tanto sucesso no Brasil, porque o modo de se produzir ela, por exemplo, nos Estados Unidos ou até na Puglia, região da Itália, se parece muito com o modo que os mendocinos produzem os seus Malbecs mais encorpados, pesados, com muito carvalho, residual de açúcar. Essas variedades, elas acabam se parecendo no resultado final do vinho. É por isso que o mesmo bebedor de Malbec gosta de Primitivo, porque elas acabam se parecendo no modo de produção, no estilo de vinho. Então é importante você não levar demais em consideração a variedade, não levar demais em consideração nenhuma variável. Você precisa
provar coisas diferentes, ampliar o seu repertório, soltar a mão do signo do time de futebol, entender que o vinho, acima de tudo, é diversidade. Quanto mais você faz isso, quanto mais você amplia o seu repertório, mais autonomia você ganha, mais senso crítico você desenvolve e a partir dos guias de vinhos, por exemplo, você vai ter todas essas recomendações mensalmente, inclusive, para que você se desenvolva mais no mundo do vinho. Se você gostou desse vídeo, curte ele, recomenda para os seus amigos, deixe nos comentários, inclusive, se você gosta de Malbec ou se você conhece algum Malbec diferente do mercado aí, que acredite que eu deva conhecer e nos vemos em breve.